Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus amados, aqui no contexto de Mateus capítulo 7, Jesus está falando dos falsos profetas, né? Obviamente, os falsos profetas, nesse contexto de Jesus em específico, eles têm uma origem maligna, né? Por isso que Jesus ele usa essa metáfora da árvore, porque as árvores elas têm as suas características individuais. Então, por exemplo, uma mangueira, né? Ela vai dar o fruto manga. Ela já nasce sendo mangueira. A origem dela é ser mangueira. Assim como a goiabeira que dá goiaba, né? A bananeira que dá banana. Ou seja, ela nasce tendo aquela característica. Ela vem da raiz. Observe a metáfora, tá? A árvore tem o quê? Tem raiz, tem um princípio. Então Jesus, o que ele está dizendo? Os falsos profetas, nesse caso aqui em específico, né, do contexto, eram pessoas de origem má. Eram pessoas que a sua raiz era má. Então por isso que Jesus usa essa metáfora e diz árvores boas e árvores más. Ele está falando de raiz, ele está falando de origem, ele está falando de semente. Observem bem uma coisa. A doutrina da graça, a revelação do Evangelho, ela defende uma visão que é muito deturpada e, na maioria das vezes, até rejeitada, rechaçada pelo sistema religioso, que é a visão das duas sementes, né? As duas sementes são dois grupos de pessoas que existem no mundo, nesse mundo material, obviamente, né? No paraíso, só a boa semente, só os filhos de Deus habitam e vão habitar para sempre. Mas nesse mundo material existem duas sementes, né? Nós já vivemos em um momento onde tudo já foi consumado, tá? Ou seja, a escatologia bíblica foi consumada, o Senhor Jesus voltou no ano 70 trazendo juízo sobre Israel. Cristiano França, eu não sei o que é isso, eu estou agora impactado. Você falou que Jesus voltou, como assim? Isso tá meio estranho. Olha, amado, se você quer entender essa questão de Jesus ter voltado, da vinda de Jesus já ter sido concluída, né? Da escatologia bíblica já ter sido consumada, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link com diversos estudos, é uma playlist com vários estudos da escatologia consumada. Tá? Assista a esses estudos que você vai ter a exata noção, tá? Da vinda de Jesus ter sido consumada. Diferentemente do que a religião e a teologia tradicional e quase que todas as igrejas do mundo pregam, tá? A verdade é que a escatologia ela já se consumou. Eu não vou entrar, obviamente, muito nisso, porque já tem esses estudos explicando com um pouco mais de detalhe. Então fica o convite para você crescer neste conhecimento, tá? Então, voltando, nós sabemos agora em graça que o Senhor já consumou todas as coisas. Então também o juízo já passou, o salvo já é salvo, sempre salvo, já nasce salvo. E o da perdição já nasce condenado, não tem mais juízo. O juízo já foi dado. Então para o Filho de Deus foi dado o quê? Na verdade o Filho de Deus nem passou pelo juízo porque não há condenação, né? O Paulo disse, nenhuma condenação há. Então quando chegou ali no dia do juízo, na vinda de Cristo, o Filho de Deus simplesmente passou da morte para a vida, né? Aqueles que estavam mortos na sua alma ressuscitaram no ano 70, aquela foi a segunda ressurreição, e aqueles que ressuscitaram para a glória, ressuscitaram já para habitar e viver para sempre no paraíso. Os da perdição receberam a sentença de condenação. E assim como a salvação é eterna, a condenação também é. Então a má semente já está condenada. É aquilo que Jesus ainda nos diz da sua carne, inclusive ele disse, né? Quem crê, né, tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Tremendo, né? Já está. Jesus não deu nem chance. Quem não crê agora pode crer amanhã. Não, quem não crê já está. Por que ele disse isso? Justamente pela ideia das duas sementes, né? O joio e o trigo. Vasos de honra, vasos de desonra. Tá? Árvore boa, árvore má, como nós acabamos de ler. Então, é uma definição tremenda e que nos norteia no raciocínio do Evangelho da Graça, né?
esse entendimento, que aí entra essa questão das duas sementes, inclusive entra a questão da predestinação, da eleição. Ou seja, a boa semente são aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, né? A palavra diz assim, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo para sermos filhos, não é o que Paulo diz? E Paulo diz também em Romanos, no capítulo 8, os que dantes conheceu, de antemão conheceu, também os predestinou. Então esse que o Senhor conheceu, esses, né, que o Senhor conheceu, esses que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, são os seus filhos e que nascem neste mundo sendo boa semente. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto. Para você ser filho de Deus, não é você que decide ser. Foi Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, tá? Então esse princípio do evangelho ele é fundamental para você entender muitas coisas da palavra. Então nesse raciocínio, como eu disse, entra predestinação, eleição, soberania de Deus, tudo isso entra nesse escopo todo de raciocínio, né? Quando nós vemos, né, no capítulo 9 de Romanos, o Paulo pergunta, né, não tem poder, o oleiro, que no caso na figura o oleiro é Deus, né? Então não tem poder o oleiro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Você percebe que essa separação de povos, quando Jesus falou do juízo, ele disse assim, olha, estarão dois grupos diante de mim no juízo. Então, uns que estão à esquerda, outros que estão à direita. Então, esses dois grupos no juízo foram separados. Os que estão à minha direita, os que estão à minha esquerda. Ou seja, vasos de honra e de desonra, boa árvore, árvore má, joio e trigo. Vocês estão entendendo o ponto? Você tem que ter isso em mente poderosamente, meu irmão, para você entender plenamente o evangelho.